Semana passada, uma mãe nos contou uma história que ficou na nossa cabeça por dias. Ela disse que sua filha olhou para ela e falou: "Você não manda em mim." E sabe o que essa mãe respondeu pra gente? Ela disse: "A culpa foi minha. Fui eu que criei isso." Porque durante anos ela tentou ser a mãe descolada, a mãe que entende tudo, a mãe que não briga, a mãe que quer ser a melhor amiga da sua filha. E no meio desse esforço todo, para não ser aqueles pais, ela criou uma filha sem referência, sem porto seguro, sem alguém que dissesse não quando precisava. Se você já se sentiu perdendo o respeito do seu filho na tentativa de ser o amigo dele, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai te mostrar exatamente como isso acontece. E mais importante, o que você pode fazer diferente ainda hoje. Exatamente, Luciana. E o que me chama a atenção nessa história é que essa mãe não era uma mãe negligente, era o oposto. Era uma mãe presente, dedicada, que amava a filha de um jeito genuíno. Só que ela confundiu duas coisas que parecem iguais, mas que na verdade são completamente diferentes. Ela confundiu proximidade com ausência de autoridade. E essa confusão silenciosa vai corroendo o vínculo real que você tem com o seu filho até o dia em que ele olha para você e diz: "Você não manda mais em mim." E aí você percebe que não foi da noite para o dia, foi uma construção tijolo por tijolo. Deixa nós contarmos para você como essa história toda começou. Essa família, bom, vamos chamar a mãe de Renata e a filha de Ana. Tinha uma dinâmica que muita gente aqui vai reconhecer. A Ana tinha 13 anos, esperta, comunicativa, cheia de personalidade. E a Renata queria ser muito próxima dela, queria ser a mãe com que a filha contasse tudo, com quem tivesse intimidade de verdade. Então, ela foi cedendo, aqui e ali, nas pequenas coisas. Quando a Ana queria ficar mais tempo no celular, a Renata negociava, mais meia hora, mas depois você guarda. Quando a Ana não queria ir a um compromisso da família, a Renata deixava. Não precisa ir, eu entendo que você não quer. Quando a Ana discordava de uma decisão e ficava emburrada, a Renata recuava. Tá bom, pode fazer do seu jeito. E cada vez que isso acontecia, a Renata sentia que estava sendo uma boa mãe, porque a Ana sorria, porque o clima ficava leve, porque não tinha briga. Isso foi assim até uma noite de quarta-feira. Mesa de jantar, ali estava toda a família reunida e foi então nesse momento que a Ana vai lá e saca o seu celular no meio da refeição, o que já era proibido, um acordo da família. Mas a Renata deixou passar. Não quero criar clima, pensou. Aí a Ana virou a tela para a mãe e mostrou um vídeo de uma influencer de 15 anos com a legenda: "Minha mãe é minha melhor amiga, a gente faz tudo junto." E foi então que a Ana olhou para a Renata e disse: "Vocês nunca vão ser assim comigo, né, mãe? Vocês são muito sérios", disse ela. A Renata, num esforço, tentou amenizar. Ana, a gente dança junto às vezes também aqui em casa, como a garota estava fazendo. Mas aí ela olhou para o filho mais novo, 10 anos, sentado ali quieto, de olho arregalado, processando tudo aquilo, e bateu um aperto no peito, porque naquele momento, sem perceber, ela tinha acabado de validar a ideia de que ser mãe legal é mais importante do que ser a mãe que protege. Vejam bem. E o filho menor estava aprendendo ali, diante daquele cenário, aprendendo que os pais cedem quando você pressiona do jeito certo. Depois do jantar, a Renata foi para o quarto e ficou pensando. E ela me contou que foi uma noite pesada, porque ela ficou se fazendo uma pergunta que doía. Eu estou tentando ser próxima da Ana, mas e se eu estiver me afastando dela sem perceber? Porque proximidade de verdade não é isso. Não é ceder em tudo, não é evitar todo conflito. Proximidade de verdade é quando seu filho sabe que pode vir até você, com os problemas reais, com as dúvidas sérias, com os medos que ele não conta para ninguém. E aí ela fez uma pergunta para si mesma que mudou tudo. Quando a Ana está com medo, de verdade, quem ela procura? E a resposta foi: a mãe. Quando a Ana teve um problema sério na escola no mês anterior, ela não foi falar com a amiga querida, foi falar com a Renata. Quando o filho menor teve um pesadelo de madrugada, ele não foi acordar o colega, ele foi acordar o papai que estava lá no quarto. Porque no fundo mesmo, filhos sabem distinguir amigo de porto seguro. Eles podem preferir os amigos para rir, para jogar, para compartilhar. Mas veja, quando a vida aperta, e ela aperta, nós sabemos, quando o medo aparece, quando algo dói de verdade, eles querem o papai e a mamãe, querem os pais.
E aí vem a pergunta que a Renata se fez naquela noite e que eu quero que você se faça agora. Eu estou construindo esse porto seguro ou eu estou tão ocupado sendo legal que estou me tornando irrelevante para o meu filho? No dia seguinte, a Renata chamou os 2 filhos para conversar. E foi desconfortável. A Ana já entrou com aquele tom, ai, lá vem sermão. O filho menor ficou quietinho, mas estava atento a tudo. A Renata olhou para a filha e disse com calma, Ana, eu preciso ser honesta com você. E comigo mesma. Eu não vou ser a sua melhor amiga, eu vou ser a sua mãe. A Ana revirou o olho, por que não pode ser as 2 coisas? E aí, a Renata falou uma coisa que ficou na nossa cabeça. Porque ser amiga do seu filho é terceirizar a sua responsabilidade de mãe. Agora deixa eu te explicar por que isso é tão forte. Uma amiga aceita tudo o que você faz, porque ela quer ser aceita de volta. A amizade tem essa troca implícita. Eu te aceito, você me aceita. Mas uma mãe, um pai, não tem essa troca. Não precisa ter. Um pai te corrige, mesmo sabendo que você vai ficar bravo. Uma mãe coloca limite, mesmo sabendo que você vai chamar ela de injusta. Porque eles não estão preocupados em ser legais. Estão preocupados em te preparar para a vida. E quando você abre mão dessa função, quando você terceiriza essa responsabilidade para não criar conflito, na verdade você não vira amigo do seu filho. Você vira um pai ou uma mãe ausente. Presente fisicamente, mas ausente naquilo que realmente importa. A Ana ficou em silêncio depois disso. E a Renata disse que dava para ver que doeu. Mas que isso era necessário. Sabe o que a Renata fez depois dessa conversa? Ela pegou um caderninho e escreveu. Para ela mesma. Para ela não esquecer. E quando ela nos mostrou, nós pedimos para compartilhar com vocês, porque é poderoso demais para ficar só no caderninho. Amigos dão companhia, pais dão destino. Amigos evitam o conflito. Os pais enfrentam o conflito pelo bem do filho. Os amigos querem ser amados hoje. Os pais aceitam ser odiados hoje para serem respeitados amanhã. E a última, essa é a que dói mais. Amigos abandonam quando fica difícil. Quando a correia aperta, eles abandonam. Mas os pais ficam. Isso independente de quanto custa. Independente de quantas vezes o filho diz que te odeia. Independente de quantas portas são batidas. Os pais definitivamente ficam até o final. Manda isso no grupo de família do qual você participa. Coloca no store. Imprime e cola na geladeira, se for preciso, para não esquecer. Porque tem muita gente navegando nessa confusão agora. E às vezes uma frase, no momento certo, tem o potencial de reconfigurar tudo. Agora vem a parte prática. Porque a gente não quer que você saia desse vídeo só com uma reflexão. A gente quer que você saia com algo concreto para aplicar hoje. Se você percebeu que em algum momento abriu mão da sua autoridade tentando ser o amigo do seu filho, não precisa se culpar, precisa de direção. E a direção é simples, não é fácil, mas ela é simples. Na próxima vez que seu filho te pedir algo que você sabe que não é bom para ele, não grite, não briga, mas também não ceda. Para, olha nos olhos, respira e fala assim. Eu sei que você vai ficar chateada agora. Eu sei que você vai achar que eu sou injusto. Mas daqui 10 anos, quando você olhar para trás, vai entender que esse não foi um eu te amo. E olha, não negocie depois. Não volte atrás no dia seguinte, porque ele ficou de cara feia naquele momento. Porque se você ceder depois de ter dito não, você acabou de ensinar que não é só o começo da negociação. Sustenta, mesmo que doa. Mesmo que ele fique bravo. Sabe o que Ana disse para Renata dias depois dessa conversa? Ela estava indo dormir. Passou pela sala onde a mãe estava e falou quase que de passagem. Você é chata, mas eu sei que é porque você se importa comigo. E o filho menor? Veio abraçar o pai antes de dormir, sem motivo aparente. Só veio. Porque no fundo mesmo, eles não querem pais legais. Eles querem pais presentes, pais que não têm medo de ser pais. E essa é a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho. Não é o presente mais caro, não é a viagem dos sonhos, não é ceder em tudo para ver ele sorrir. É estar ali, firme, mesmo quando ele não quer você ali.
Agora vem cá, deixa eu falar com você. Se esse vídeo te fez parar e pensar, se você se reconheceu em algum momento dessa história que nós contamos para você, você faz parte dessa família que acredita que educação acontece no diálogo. O diálogo precisa de alguém disposto a liderar. Se inscreve aqui em nosso canal, ative o sininho, porque toda semana nós trazemos conversas reais de famílias reais, navegando nos mesmos desafios que você está navegando. Comenta aqui embaixo uma coisa pra gente. Você já se sentiu refém da vontade do seu filho só para manter a paz na sua casa? A gente lê todos os comentários e você vai ver que não está sozinho nessa. Não se esqueça, amigos os teus filhos terão sempre. Mas pai e mãe, eles só têm a gente. Então até mais, pessoal. Uma boa semana para todos.